Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para falar de um caso bizarro. O caso de Janice Cebial, o início de uma tragédia. Após eventos horríveis terem perturbado a vida tranquila e despreocupada dos residentes da pequena cidade de Milang, no sul das Filipinas, Novella Maguad finalmente recebeu permissão das autoridades para limpar sua própria casa, que havia sido a cena de um crime terrível. Enquanto limpava as superfícies, ela refletia sobre o fato de que não muito tempo atrás, esses cômodos estavam cheios de prosperidade, estabilidade, risos e calor. E então, alguém impiedoso havia tirado cruelmente e desumanamente as vidas de seus 2 filhos, após o que a sombra da tragédia havia consumido toda a vida familiar. Não era fácil para Lovella tocar os móveis que ainda guardavam as memórias de seus filhos, mas a limpeza a distraía das emoções pesadas, criando uma sensação temporária de controle, pelo menos sobre a ordem da casa. E ela encontrou nesse controle um refúgio temporário da dor emocional, porque ela também tem uma filha adotiva, Janice, que milagrosamente conseguiu sobreviver ao terrível massacre e por quem ela deve permanecer forte. Nos últimos dias, a mãe em luto só conseguia chorar, gritar, se encolher e, por longas horas, mergulhar profundamente em si mesma, embora percebesse o quão difícil deve ser para Janice, que foi a única testemunha do crime. Ao chegar ao quarto de sua filha adotiva, Lovella se concentrou especialmente na limpeza. De repente, ela encontrou um documento de identidade que definitivamente não deveria estar no quarto da menina. O documento pertencia a um rapaz de 17 anos chamado Merlin. Lovella imediatamente foi à delegacia de polícia para relatar o achado. O documento provavelmente pertence a um dos 3 assaltantes que Janice havia relatado anteriormente, disse ela. Os policiais ouviram atentamente a mulher, e o documento realmente ajudou muito a esclarecer o crime. No entanto, eles não ficaram nem um pouco surpresos, pois neste ponto já estavam bem certos de quem, como e por que matou Gwen e Louis Maguad em 10 de dezembro de 2021. A menina do cais, o passado oculto de Janice. Em 22 de setembro de 2013, muito antes dos eventos na casa dos Maguad, uma menina de 9 anos, incapaz de suportar a falta de amor parental, cuidados, pobreza, espancamentos e fome física, estava em pé no cais e olhava desesperadamente para a água. Uma criança solitária e quieta chamou a atenção de uma mulher que passava. Quando perguntada o que estava fazendo ali sozinha e se precisava de ajuda, a menina olhou para cima e respondeu baixinho: "Meu nome é Janice Cebial. Não tenho pais, e por algum motivo não me lembro de nada." A mulher decidiu que a criança havia sofrido algum tipo de choque que causou sua perda de memória. Talvez algo terrível tivesse acontecido com ela. A mulher levou a menina para a delegacia de polícia mais próxima, onde foi assegurada de que a criança seria cuidada. Janice foi colocada sob custódia temporária e tentaram encontrar seus pais. O tempo passou, a busca não produziu resultados. A menina não se lembrava de nada sobre sua vida. Ninguém jamais relatou o desaparecimento da criança. A menina foi oficialmente reconhecida como órfã, transferida para os cuidados permanentes do Departamento de Bem-Estar Social e Desenvolvimento, o que, em geral, não entristeceu a criança. Pela primeira vez, ela tinha comida suficiente, roupas e muita atenção amigável dos adultos. Como se descobriu, Janice não perdeu sua memória, mas os mecanismos de defesa da consciência da criança, tendo experimentado tantos eventos traumáticos, afastaram as memórias da família e do lar. Ser órfã significava permanecer em uma vida nova e melhor. Foi o que ela fez. Mesmo assim, Janice teve sua primeira experiência, ainda não totalmente consciente de como se comportar para que os outros quisessem ajudá-la. Infelizmente, os eventos de 2013 não foram um bilhete único para uma nova vida.
mas um mecanismo para conseguir o que ela queria. A família Maguad, um lar amoroso. Cruz e Lovella Maguad eram conhecidos pelos outros como um casal bem-intencionado. Cruz trabalhava como professor na escola local, enquanto sua esposa dirigia uma escola primária. O casal criava 2 filhos maravilhosos. A incrivelmente inteligente Gwen, de 18 anos, participava de todas as atividades extracurriculares e era membro das escoteiras. A menina sonhava com uma carreira como médica e, querendo se testar, se matriculou em seu último ano do ensino médio em uma escola preparatória de medicina. Luiz, de 16 anos, tornou-se a alma de qualquer companhia em que estivesse. Ele fazia amigos facilmente, era aberto, tocava violão, cantava e pintava. Em tudo isso, o jovem mostrava extrema responsabilidade. Gostava de ajudar a todos e planejava alcançar sucesso no direito. Os pais tinham orgulho de seus filhos, os ajudavam em tudo e apoiavam seus planos e desejos. A família levava uma vida equilibrada, frequentava a igreja e fazia trabalho voluntário. O encontro fatídico. Em um dos eventos de caridade na igreja, Gwen conheceu Janice, que veio como babá para cuidar das crianças. As meninas se tornaram amigas instantaneamente e melhores amigas da noite para o dia. Quase da mesma idade, elas eram divertidas e descoladas. Frequentemente, postavam vídeos de dança no TikTok e inventavam maneiras interessantes de passar o tempo. Louis gostava de participar das atividades delas. Não demorou muito para que os 3 se tornassem melhores amigos. Em um determinado momento, o irmão e a irmã se perguntaram por que Janice estava trabalhando em vez de frequentar a escola, e Janice lhes disse que era órfã. Seus pais morreram de doença quando ela era muito jovem, então ela teve que contar apenas com a assistência do governo desde criança. Para poder comprar algo para si mesma, ela tem que trabalhar meio período em vez de estudar. A menina reclamou que o casal que lhe deu um emprego pagava muito pouco e o dinheiro recebido era suficiente apenas para comida, e ela tem que trabalhar quase o tempo todo. Mais tarde, Janice compartilhou repetidamente seus medos sobre o futuro com seus novos amigos, já que ela está prestes a completar 18 anos e estava prestes a perder alguns benefícios sociais destinados apenas a menores, e talvez ela nem teria como pagar sua moradia. A bondosa Gwen, comovida com a difícil situação de sua amiga, decidiu dar uma mão e foi falar com seus pais. Ela lhes contou sobre a vida difícil e trágica de uma nova conhecida e pediu que adotassem Janice para que ela tivesse um teto sobre a cabeça e condições para estudar. Ela garantiu aos pais que todos se beneficiariam. Janice poderia receber educação, ajudar a compartilhar o trabalho doméstico e ajudar Louis com o dever de casa. Os Maguad ficaram céticos no início. Eles trabalhavam como professores. Sua renda era baixa, mal podiam sustentar outra criança e, além disso, não havia quarto extra na casa para Janice. Louis até se ofereceu para dormir no sofá da sala e cedeu seu quarto. Os pais não puderam resistir aos repetidos pedidos de sua filha e filho e concordaram. Em julho de 2021, os Maguad adotaram oficialmente Janice. Eles a matricularam na escola e ela até adotou o sobrenome deles. Janice se mostrou uma garota inteligente e muito educada. Ela aceitou todas as regras da casa. Cruz e Lovella queriam que seus filhos crescessem para serem pessoas responsáveis e disciplinadas, que conhecessem o valor do trabalho e do dinheiro, e assim os introduziram nas tarefas domésticas. Janice recebeu exatamente a mesma quantidade de trabalho doméstico que sua irmã e irmão. A menina realizava alegremente sua parte das tarefas e sempre mostrava respeito por seus pais adotivos. Para mostrar sua gratidão à família, ela às vezes acordava cedo e preparava o café da manhã para todos. O casal percebeu que não apenas tinha ajudado a menina, como Gwen havia pedido, mas realmente
havia ganhado inesperadamente uma segunda filha, embora bem mais velha. Em um determinado momento, Janice até os chamou de mãe e pai. Odiando o crime. Em 10 de dezembro de 2021, às 14 horas e 58 minutos da tarde, Cruz, que estava verificando o dever de casa do ensino médio, recebeu uma ligação de um vizinho que apressadamente lhe disse: "Vá para casa logo, mas não entre em pânico. Há pouco tempo, Janice deixou uma postagem estranha no Facebook. Sua casa parece ter sido assaltada." Cruz imediatamente interrompeu o trabalho, ligou para sua esposa, que também estava no trabalho naquele momento, e correu para casa. No caminho, ele tentou ligar para seus filhos, mas eles não atenderam. O pai, preocupado, dirigiu para casa em alta velocidade, mais preocupado com a segurança de seus filhos do que com o dinheiro na casa. Por volta das 15 horas e 15 minutos da tarde, Cruz chegou em casa. A porta da casa parecia estar trancada. Então ele foi até a porta dos fundos, deu a volta na casa e entrou pela segunda entrada. Em todos os lugares havia uma bagunça. Cruz foi de quarto em quarto e chamou os filhos pelo nome. Quando chegou à sala de estar, ele viu algo que nenhum pai deveria ver. Louis e Gwen estavam deitados no chão, cobertos de sangue. Louis estava na sala de estar, com as mãos amarradas atrás das costas, uma toalha enfiada na boca e cicatrizes por todo o corpo. Ele encontrou sua filha mais velha, Gwen, não muito longe da porta do quarto, todo o corpo coberto de cortes e sangue. Eles estavam definitivamente mortos. Cruz de repente percebeu que deveria haver uma terceira pessoa na casa. Ele começou a gritar o mais alto que podia: "Janice! Janice!" Em um determinado momento, Cruz ouviu uma voz baixa dizer: "Papai." Virando-se, Cruz ficou aliviado ao ver que Janice estava viva, abraçou-a e notou que seu cabelo estava molhado. Ele perguntou por que estava molhado, e a menina respondeu que tinha acabado de sair do chuveiro, e, portanto, por causa da água, não ouviu sua chamada. É claro que seu pai, arrasado de dor, achou sua resposta estranha, mas decidiu que Janice queria lavar o horror que ela havia experimentado. Afinal, muitas pessoas em situações chocantes começam a se comportar de maneira estranha. Depois de se certificar de que ela não estava ferida, o homem chamou a polícia. A polícia, chegando à cena, encontrou um martelo, um taco de beisebol, uma faca e uma garrafa de vinho quebrada perto das vítimas. Em circunstâncias normais, ter mais de um meio de cometer um crime significa que há mais de um perpetrador. A polícia entregou todos esses itens aos oficiais apropriados, esperando encontrar impressões digitais neles, e prosseguiu com a busca na casa e a coleta de evidências perto e ao redor dela. Eles também aconselharam Cruz e Lovella a examinar cuidadosamente os itens para ver o que estava faltando. Muito cuidadosamente, os oficiais conduziram uma entrevista detalhada com Janice, a única sobrevivente. Ela lhes contou que ela e Gwen estavam no quarto e Louis estava na sala de estar quando ouviram gritos e sons de luta. Ela e Gwen imediatamente foram verificar o que havia acontecido e viram 2 ladrões mascarados batendo em Louis com um martelo e um taco de beisebol, e um terceiro homem com uma faca. Aterrorizadas com o que viram, elas se denunciaram com um grito abafado. Um dos bandidos perseguiu Gwen. Segundo Janice, ele não a notou. Ela aproveitou o momento, correu para o pequeno quarto, trancou a porta e se escondeu debaixo da cama. Lá ela ficou em choque, sem ousar se mover. Quando voltou a si, ela enviou uma mensagem de texto pedindo ajuda para sua mãe, Lovella, mas sua mãe não respondeu. Ela estava com medo de ligar para a polícia para evitar se denunciar pelo toque ou pelo som de sua voz. Então, 12 minutos depois de enviar mensagem para sua mãe, ela escreveu 2 mensagens pedindo ajuda em sua página do Facebook. "Socorro! Há estranhos na minha casa. Só posso me esconder no meu quarto agora. Não quero morrer."
Uma dessas mensagens foi vista por um vizinho que ligou para Cruz. A investigação, desvendando as inconsistências. 3 dias após o terrível evento, que impressionou todos os moradores da cidade com sua crueldade insuportável, a polícia filipina criou uma equipe especial de investigação, incluindo os melhores funcionários e especialistas. Em 15 de dezembro, a equipe de investigação disse que uma grande quantidade de evidências e pistas foram coletadas, e a natureza do caso é temporariamente classificada como roubo e assassinato. Mas eles não descartam outras versões e conduzirão uma investigação aprofundada de outras teorias. Por outras teorias, os membros da equipe de investigação se referiam à sua crescente crença de que Janice era a figura-chave no crime. Especialistas compararam evidências da cena do crime e declarações de testemunhas com as de Janice e encontraram várias discrepâncias muito grandes que permitiram listar a menina como suspeita em vez de testemunha. Primeiro, nada estava faltando na casa, o que parecia ilógico se os 3 bandidos estivessem planejando um roubo. Cruz e Lovella disseram que todos os objetos de valor e dinheiro estavam no lugar, apesar do fato de que a casa estava virada de cabeça para baixo. Apenas o celular de Gwen estava faltando. Segundo, a equipe de investigação encontrou um saco plástico contendo calças e camisa ensanguentadas em um riacho perto da casa de Cruz. Foi confirmado que as manchas de sangue nas roupas pertenciam aos homens assassinados. Parecia que o perpetrador ou um dos perpetradores trocou para roupas limpas após o assassinato e depois fugiu. Ou seja, ele estava incomumente calmo após cometer o crime, indicando premeditação e planejamento. Em um roubo que deu errado e terminou em múltiplos assassinatos, o perpetrador provavelmente teria entrado em pânico e tentado fugir o mais rápido possível, em vez de perder tempo procurando roupas limpas e trocando de roupa, especialmente porque os pais dos assassinados não confirmaram que algum artigo de roupa estava faltando e é altamente improvável que o perpetrador tivesse jogado as roupas ensanguentadas no riacho atrás da casa. Além disso, havia sinais na cena que indicavam um crime emocional, não a sangue frio. Havia muitas feridas e fraturas encontradas nos corpos do irmão e da irmã. Gwen até teve uma orelha arrancada. A maioria dos ferimentos era em seu rosto. A autópsia levou 2 dias inteiros. Tal cena parece mais como uma descarga de raiva por vingança ou ciúme, em vez de cálculo. O perpetrador estava claramente muito zangado. A natureza do crime indicava claramente um assassinato por rancor pessoal. Terceiro, de acordo com o relatório médico forense, a irmã mais velha morreu antes do irmão mais novo, o que contradizia o testemunho de Janice, porque, de acordo com ela, o irmão mais novo foi atacado primeiro, e com tantos ferimentos quanto Janice descreveu, era improvável que ele pudesse ter sobrevivido à sua irmã, que estava sangrando por bastante tempo. Quarto, as armas do assassinato eram propriedade da família. Os perpetradores não as trouxeram consigo. O martelo pertencia ao chefe da família, e ele o mantinha na gaveta da lavanderia. Cruz tinha certeza de que apenas suas filhas mais velhas, Gwen e Janice, sabiam onde o martelo era guardado. Um taco de beisebol encontrado na cena, de acordo com o testemunho dos pais, pertencia ao filho mais novo, que o mantinha no 2º andar da cama, sob um cobertor. Ladrões que são pegos de surpresa não correm pela casa procurando um martelo e um taco armazenados em lugares não óbvios. Eles trazem suas próprias armas de assassinato ou usam itens disponíveis. Resulta que a localização das 2 principais ferramentas deste crime era conhecida apenas pelas pessoas que viviam na casa. Cruz e Lovella tinham álibis. Isso deixa Janice, que sabia onde o martelo e o taco de beisebol eram guardados. Louis deu a ela seu quarto, então ela estava ciente da estranha localização do item. Então, mesmo que ela não fosse a assassina, ela provavelmente era cúmplice, já que o perpetrador não estava sozinho.
Quinto, quando Lovella recebeu uma mensagem de texto de Janice pedindo ajuda, ela ligou de volta imediatamente, mas Janice não atendeu. E mais tarde disse que, após não receber resposta de sua mãe, ela publicou um post no Facebook. Os dados de despacho confirmaram a ligação de Lovella. O post do Facebook, bastante longo e com emoticons, de alguma forma não se encaixava com o comportamento de uma pessoa com medo de se mexer. Sexto, o choque e o pânico não poderiam explicar tomar banho em vez de chamar a polícia. Uma pessoa geralmente está mais vulnerável no chuveiro, além de que a água abafa os sons de passos se aproximando. Então, por que Janice tomou banho e lavou o cabelo enquanto ela afirmava estar com medo de 3 homens desconhecidos, já que eles poderiam não ter saído? Se Janice não tinha dúvidas de que os ladrões já haviam ido embora e não estava com medo de se denunciar fazendo barulhos, então, por que ela não chamou a polícia antes de tomar banho? E o mais importante, a autópsia revelou que Gwyn e Lewis faleceram por volta das 14 horas, o que significava que Janice esperou cerca de 48 minutos para começar a enviar mensagens de texto para sua mãe adotiva e esperou 1 hora para postar no Facebook. O quarto, em que ela se escondeu, foi revirado. Parecia que os perpetradores tinham examinado cada canto do pequeno quarto, mas não haviam notado Janice. Como isso poderia ser? No momento em que Lovella entrou na delegacia de polícia com o documento de identidade dos filhos, a equipe de investigação já havia recebido o relatório do laboratório. As impressões digitais de Janice haviam sido encontradas no martelo e no taco de beisebol usados como armas do assassinato. Claro, os implementos poderiam ter as impressões das pessoas que viviam na casa, mas dadas as outras inconsistências, ela era a principal suspeita. A confissão chocante. Janice foi trazida à delegacia para interrogatório formal em 18 de dezembro. Foi-lhe contado sobre o documento de identidade que ela havia encontrado, os resultados do exame forense e todas as inconsistências. Inesperadamente para os detetives, Janice imediatamente confessou o crime. Ela revelou que ela e mais 2 cúmplices haviam matado Gwyn e Lewis. Pouco depois da confissão, Janice e Merlin, um dos cúmplices, foram presos. O celular de Gwyn, o único item faltando da cena do crime, foi encontrado nos pertences do jovem. Ambos os jovens foram acusados de assassinato em 1º grau e enviados para detenção juvenil sem fiança. Ainda é desconhecido como Janice e Merlin se conheceram e qual era o relacionamento deles. Só se sabe que Merlin tinha a mesma idade que a garota e trabalhava na igreja, preparando tudo o necessário para os serviços religiosos. Os jovens eram amigos no Facebook. Tendo estudado sua correspondência, os investigadores descobriram que eles planejavam matar Gwyn e Lewis desde 1º de dezembro, ou seja, 10 dias antes da tragédia. Cruz e Lovella ficaram arrasados e mal podiam acreditar no que estava acontecendo. Janice sempre pareceu tão quieta e bem educada. Eles a acolheram gentilmente e a trataram como sua própria filha, e seus filhos amavam a garota como uma irmã. Por quê? Porque ela fez tal coisa. Por quê? A verdade por trás da máscara. Janice atribuiu isso à inveja de Gwyn, uma família bem-sucedida, pais amorosos. Ela ressentiu-se, porque ela nunca conseguiu o que Gwyn conseguiu sem esforço em sua opinião. A adoção não era nada mais do que simpatia barata e uma maneira de os membros da família se validarem às custas de sua vida difícil. Eu me sentia como um cão de rua que havia sido recolhido, disse ela. Se os Maguade soubessem como Janice realmente se sentia, eles teriam tentado ajudá-la a entender, mas eles não sabiam. Janice habilmente escondia tudo atrás da gentileza, e ela não fazia o café da manhã por gratidão, mas se sentia obrigada a fazê-lo. Janice estava muito zangada com todo o trabalho doméstico que os Maguade a faziam fazer, acreditando que eles eram hipócritas e a tratavam como uma serva em vez de uma filha.
Assim que a notícia da confissão de Janice se tornou conhecida, houve um tumulto na cidade. Todos os residentes não podiam acreditar que uma garota órfã de 17 anos havia cometido um crime tão brutal. As pessoas começaram a compará-la à heroína do filme A Órfã, por causa do qual o número de adoções já havia caído uma vez. As raízes do mal. O passado revelado. À medida que o tumulto continuava a crescer, a equipe de investigação investigou o passado de Janice e encontrou sua mãe e 2 irmãos mais novos. Resulta que Janice não era órfã. Quando ela era muito jovem, sua família vivia em grande pobreza. Seu pai jogava e gastava todo o dinheiro da família em jogos de azar. A família estava quase constantemente passando fome. Em 2013, a menina fugiu de casa. Parada naquele cais, ela aceitou a ajuda de uma mulher preocupada por desespero. Tendo recebido comida, cuidados e calor, quase pela primeira vez na vida, ela percebeu que a melhor solução seria nunca mais se lembrar de seus pais e irmãos. Sua família não estava procurando por ela. A falta de uma boca extra apenas tornava suas vidas mais fáceis, e não havia dinheiro para procurar. Talvez sua mãe secretamente esperasse que sua filha estivesse em melhores circunstâncias. Desde então, Janice percebeu que fingir ser órfã é lucrativo. Assim, você pode obter simpatia, comida e roupas, em vez de fome e espancamentos. E ela dificilmente pode ser culpada por essa conclusão. Desde a descoberta da verdade sobre a infância difícil, o motivo ficou mais claro. Ninguém poderia ter imaginado a extensão em que uma criança traumatizada e possivelmente mentalmente instável seria adotada pela família Maguad. Ao contar a Gwen sobre sua vida difícil e a iminente falta de pagamentos e moradia, Janice absolutamente contava com um convite para ficar na casa de sua amiga. Ela estava acostumada a jogar com a simpatia, estava pronta para pagar pela limpeza e cuidar de Louie, mas a menina dificilmente esperava que a família Maguad fosse tão longe a ponto de adotá-la. Isso abriu numerosos traumas da infância. Todo o seu tempo na família Maguad havia sido gasto observando as vidas normais de outras crianças, ansiando por tal vida, sentindo sua própria inferioridade, abandono e mecanismos de defesa psicológica cuidadosamente construídos. Ela estava acostumada a sobreviver e sabia bem como fazê-lo. E de repente ela tinha tudo. Tudo o que ela sempre sonhou em ter. Nunca tendo visto cuidado e amor suficientes de seus parentes, ela não sabia como aceitar tal cuidado. E não entendia como se poderia sentir bem-estar em sua nova família. Tornou-se difícil para ela aceitar a bondade como algo natural. Ela estava constantemente procurando uma pegadinha. Ela experimentava o medo habitual pelo futuro, mas não o encontrava refletido na realidade. O cuidado e o amor que sua filha adotiva recebia eram filtrados através de suas próprias experiências e feridas emocionais. Em vez de tranquilidade, Janice sentia tensão. Ela não sabia como ser uma filha, mas sabia como ser uma trabalhadora contratada com a quantidade atribuída de tarefas. Ela explicava para si mesma o que estava acontecendo. O que esta casa realmente queria era uma trabalhadora gratuita, não uma filha. Todos estavam apenas se fazendo de nobres e se deleitando em sua caridade. A tensão começou a se transformar em ódio e desejo de vingança por ser tratada como um cão de rua recolhido. Quanto melhor a família tratava Janice, mais ressentimento crescia em seu coração. No fundo de seu coração, ela se sentia como uma estranha e tinha ciúmes de Lovella e Gwen. Quanto mais amor Lovella mostrava às suas filhas, mais ciúmes Janice se sentia. Incapaz de lidar com tais emoções, amor e cuidado se transformaram em uma fonte de medo e ódio. Ela experimentava raiva e frustração, sentindo-se ainda mais inferior e incompreendida. Essa percepção distorcida tornou-se um terreno fértil para um desejo de vingança contra aqueles que ela sentia que simplesmente
haviam se aproveitado de sua confiança. Numerosos estudos de psicologia infantil enfatizam a importância do apoio psicológico para crianças que passaram por períodos difíceis e traumas emocionais, especialmente no processo de adoção. Mas, infelizmente, ninguém adivinhou sobre o passado de Janice e os traumas emocionais que ela havia experimentado. O desejo de ajudar a menina órfã se transformou em um pesadelo para a família Maguad, impiedoso e irreparável. As consequências e a busca por cura. Gwen e Louis foram enterrados em um cemitério particular em 20 de dezembro de 2021. Mais de 1.000 pessoas compareceram ao funeral e todas expressaram seu pesar. Janice e Merlin foram julgados separadamente, mas os jovens receberam sentenças idênticas: 32 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Quando saírem da prisão, eles estarão na casa dos 50 anos e ainda terão uma vida inteira pela frente, que Gwen, Louis, Cruz e Lovella agora não terão. Um crime horrível destruiu a família Maguad para sempre. Seu ato de bondade foi recompensado da maneira mais horrível imaginável. Após sobreviver ao horror, é muito difícil permanecer bondoso e forte, mas Cruz e Lovella conseguiram. Em agosto de 2022, o casal abriu um restaurante em homenagem a seus filhos falecidos, que serve seus pratos favoritos. O casal está passando por psicoterapia e planeja usar seu negócio para manter viva a memória de Gwen e Louis. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.